Um sujeito que, eu agora não tenho aqui o nome dele, mas que fez um estudo sobre autopromoções cá em canais portugueses Ah, sim, não e sabia. em 1900, eu tenho aqui uma data, não é 1900, em 2012, creio eu, ele já calculou, portanto, ele gravou a emissão um dia inteiro de cada um dos canais e contabilizou que vocês na TVI, eram os que estavam com o valor maior, tinham diariamente 3 horas de emissão de autopromoções. Vocês têm ideia atualmente da quantidade de espaço que ocupam na grelha? Temos, podemos ter, fazemos reconciliação e temos. Agora, esses valores, não sei onde é que ele, onde esse estudo se baseou, mas há muitas coisas que acontecem, como as telepromoções, que são contabilizadas como promoção e não são promoção. Portanto, é um mini programa comercial, não é? Teresa, explique lá o que é uma telepromoção. Telepromoção, por exemplo, o calcitrim da vida, não é? O calcitrim entra, tem que entrar, tem que ser contabilizado como qualquer coisa. Normalmente não é contabilizado como promoção, como comercial, mas sim como promoção. Depende, há muita coisa que muitas vezes é contabilizada como promoção e é mais longa e por isso dá uma média maior. Mas por dia, 3 horas, é impossível. Nós então, neste momento, em 2012, não sei, mas para já as nossas promoções, mesmo assim, são ainda mais. Temos lutas, são cíclicas, com a duração das promoções, porque para reduzirmos. Temos lutas, não é, entre interdepartamentos, nós próprios. Ao recebermos e percebermos que estamos com uma média de 20, de 30 segundos, já é muito. Queremos reduzir para 25 ou melhor, para 23. Mas é lógico que há coisas como estreias e isso que é um investimento que não se pode passar mensagem em tão pouco tempo e é uma coisa que precisa de mais tempo. Mas há outras que um tirinho já está. Pronto, em 15 segundos se consegue dizer o que vai acontecer. Portanto, agora 3 horas por dia. Vamos lá ver porque é que ele fez estes cálculos. E tem a ver agora aqui com outra pergunta que é portanto, a direção de marketing, neste caso da TVI, não trata só das autopromoções, há cartazes na rua, há se calhar Bom, referências em rádios aos vossos programas e tudo isso. E até. ele encaixou aí no meio, ou melhor, nessa contabilidade, encaixou, por exemplo, aparecer uma entrevista dentro do programa do Gocha com os atores da novela que vai estrear hoje à noite. Portanto, para ele aquilo não é uma autopromoção no sentido de um spot, mas estão a fazer autopromoção à estação. Sim, então isso é outra história. Isso é outra É uma história. Então, autopromoção. Agora, a minha dúvida é, são vocês que não, gerem essas intromissões dentro dos não, recreativos e dentro da informação, inclusive? não. Eles podem usar os nossos materiais, portanto, as produções internas dos programas, podem usar os nossos materiais para, imagino, vai estrear uma novela. Vão lá os atores e eles querem passar a nossa promoção, as nossas promoções lá, para ilustrar, não sei o quê. Sim, senhor. Agora, se querem, eles também podem ir buscar o trailer ou um resumo de imagens e fazem eles, passam só as imagens e não sei o quê, tudo bem. Na informação, muitas vezes eles usam as nossas promoções e põem dentro do jornal, ou também fazem eles próprios pequenos teasers e põem eles dentro da informação. Portanto, uma das duas situações. Quando fazem, ainda há dias estava, há 2 dias vi, que decidiram pôr uma promoção dentro do jornal, esquecendo-se que têm a mosca em baixo no jornal e a nossa promoção acaba com a mosca do lado direito. Portanto, nós quando fazemos uma promoção, tiramos a mosca para a informação, porque sabemos que vai estar a mosca de informação ali, o logo da TVI ali. Portanto, mas normalmente eles, pronto, é uma coisa que é centrada, tem que ser centrada,
mas não é. Mas já há pouco falaram do marketing, que não trata só das autopromoções. Que gera, no fundo, estas O marketing interações. nunca tratou das autopromoções, atenção. O marketing em televisão é uma coisa completamente diferente do que se pode pensar numa empresa qualquer. Neste momento, o marketing está na direção criativa da TVI, que agora se chama Direção Criativa, Marca e Inovação. É a nova designação da direção. O marketing estava muito ligado à comunicação, estava integrado com a comunicação institucional e com o off-screen. O on-screen sempre foi das promoções, portanto, eles nunca trataram das autopromoções, no sentido da antena, não é? Nós muitas vezes casávamos, a minha tagline com o cartaz que eles iam pôr e punham a mesma frase para a coisa casar. Há um ano, talvez, o marketing entrou para a direção criativa, foi absorvido pela direção criativa. Neste momento temos o digital, a parte digital, temos os outdoors e as campanhas externas e temos o on-screen, não é? Mas tudo agora sobre a mesma direção. Tudo sobre a mesma direção. Então, agora a minha dúvida é, como é que vocês convencem um jornalista a, dentro de um telejornal, falar sobre um programa da TVI? Nós não somos nós. Não é uma encomenda dos comerciais, eles próprios acham, vamos falar sobre o marca dar um pontapé. Não, isso foi, temos que perceber o contexto da altura, a popularidade do programa e tudo o resto, não é? Pronto, número 1, isso não tem nada a ver com promoções. Portanto, não foi da vossa autoria. Nada, não é óbvio. Foi uma decisão editorial de informação de como o país parou com aquela situação, eles acharam legítimo colocá-lo na ordem do dia como a notícia, uma das notícias do dia, que foi em todos os outros órgãos, sem ser nos jornais de informação, não é? Foi muito criticado e é válido, e pronto, foi uma decisão de informação. Sim, completamente. E aquelas referências que aparecem nas revistas, portanto, na imprensa escrita, há revistas que, no fundo, e jornais, no fundo, têm carradas de páginas a falar das fofoquices dos atores, dos bastidores, não sei o quê. São também vocês que fornecem as fotos, os fofocas, para eles alimentarem aquilo? Não, as fofocas não tem nada a ver. O que o Gabinete de Comunicação faz é fornecer à comunicação social os resumos das novelas todas, as fotos dos atores, as fotos dos apresentadores, com sinopses dos programas de entretenimento e não sei o quê. Pronto, agora as fofocas, por amor de Deus, isso é completamente da autoria. É completamente da autoria. Ninguém de uma estação de televisão vai fazer fofoca. Agora, se o próprio vai lançar nas redes, porque agora não é, agora há redes sociais ao mais alto, não é? Portanto, isto aqui é outra história, não é comunicação social só, é as redes sociais, não é? Porque já de si a fofoca é noutra dimensão. No fundo, o assunto o que é que se passou nos bastidores quando Alexandre Lencastre gravou a cena de tal? Isso pode ser isso. Potencializar. Mas espera, não, mas isso estou a dizer que isso não é fofoca. Os bastidores de uma novela, os bastidores, isso pode ser fornecido pela produtora ou pela estação, ou fotos de Alexandra Lencastre a ser maquilhada, ou fazer uma brincadeira, ou não sei o quê. Isso é uma coisa, isso não é fofoca, são os bastidores do ambiente, é o ambiente de trabalho, não é? E é uma coisa que nós sabemos que as pessoas gostam de ver, gostam de perceber o ambiente,
que os próprios agora fazem muito também nas suas próprias redes sociais, não é? Portanto, isso no fundo é um acompanhamento, é mais até, nem é a estação onde eles estão a trabalhar, são eles próprios e são as produtoras associadas, e às tantas eles colocam nas suas redes, a TVI coloca nas suas redes aquilo que ele tinha colocado na sua rede, pronto, mas isto é mais a nível digital, não é das revistas, não é? É mais a nível digital. Com o aparecimento das redes sociais, o que é que vocês começaram a fazer, não para ser exibido na tela, mas para ser exibido agora nas redes? E saindo do vosso departamento, o que é que fizeram para eles? Fazemos a adaptação de formatos, tanto de reels e de promoções, a 916. É exatamente o que vai para o ecrã com um formato diferente ou faz Sim, em alguns casos há um dos produtos é esse, depois outros são posters, basicamente, é o que for necessário fazer. Mas pronto, mas há uma data de mensagens que podem ser feitas de uma forma diferente, teasers pequenos. Mas então quando a Teresa estava a fazer uma autopromoção para para a novela desta noite, deu-se ao trabalho de fazer as várias versões para os diferentes meios, é isso? Sim. Okay. Isso foi a partir de quando começaram a fazer isso? Começámos a fazer coisas em 916, talvez há 2 anos ou 3, não sei. Não me lembro. Ainda não estava o marketing lá em cima, mas nós já fornecíamos algumas coisas a 916. Mas agora já estamos muito pela necessidade, não é? Apetrechados e já o fazemos com uma facilidade relativa. Já não é um filme, não é? Há coisas que, pronto, porque é assim, numa promoção eu tenho um campo numa promoção normal, tenho, não é? Tenho 16:9, tenho muita coisa a acontecer aqui, não é? De repente, se eu faço isto assim, estes lados desaparecem, não é? Portanto, eu ou assumo que não vou, mas pelo menos os lettings têm que os centrar, não é? Para serem vistos. Ou então trabalho quando sei que é uma coisa, por exemplo, um lançamento ou não sei o quê, tenho o cuidado de ou refazer o plano ou ajustar o plano de maneira a que ele, a 916, esteja perfeitamente visível. Vocês têm alguém depois na vossa equipa que faz as publicações ou dão e fazem? Temos alguém na equipa, depende para onde vai, mas sim, tem na área. Vocês próprios fazem as publicações das promoções? E enviamos para a área mesmo digital, MCD. Ok. Então, Teresa, são 5 horas. Podemos falar ainda um bocadinho sobre aqueles casos mais de autopromoções mais relevantes? Sim, podemos. A promoção do último episódio da novela Ninguém Como Tu, porque havia uma expectativa, ou um enigma, um mistério de quem matou o António. E isto era o último episódio da novela, não é? Portanto, vocês, nas novelas é uma coisa que fazem uma autopromoção e naquele dia é exibido e desaparece, não é? Há coisas que podem ser mais rentabilizadas. Sim. Mas nestes casos, como é que vocês, no fundo, estão diariamente a ter ideias novas? Neste caso, foi comunicação. Não centramos a coisa na promoção, não é? A promoção foi feita a lançar a dúvida sobre os 4 ou 5 suspeitos que existiam. A comunicação da própria estação para o último episódio do Ninguém Como Tu foi preparada pela estação, não é? E fez-se assim um aparato incrível que funcionou muito bem e que teve o seu papel também na informação, porque o diretor, na altura, o Luís Cunha Velho, foi à Plural, portanto foi filmado, a entrega do episódio da cassete a ele, meteu numa mala, não sei o quê, veio com seguranças e tal, aquilo foi tudo um aparato. E chegou à TV e foi ele entregar na emissão, põe a coisa, e pronto, aquilo foi tudo. Quem matou o António, e foi engraçado, porque foi um aparato daqueles.
Mas funcionou muito bem, porque é assim, aquela novela tinha uma audiência fora de série, não é? Portanto, havia tanta gente à espera de saber quem é que tinha matado o António. Tanto que, agora, há uma série que vai surgir este ano, Ninguém Como Tu, que é uma segunda versão, mas em série, com não sei quantos episódios. É no fundo, um remake do Ninguém Como Tu em série, diferente, com outros atores, naturalmente. O Pedro Silveira Ramos tem uma tirada gira que é, quando ele faz coisas para informação, os jornalistas às vezes dão-lhe um texto a dizer o que é que digas isto na promoção desta peça. E ele diz que perde muito tempo a tentar explicar aos jornalistas que a estratégia narrativa de um anúncio... Sim, é completamente diferente. Não é uma peça. É a nossa vida. O que faz com os programas informativos, que estratégia de narrativa usa para criar suspense, mistério? Eu até já vi, por exemplo, em novelas em que vocês usam o gancho solo da novela. Uhum. Como é que explica isso às pessoas da informação, que a vossa narrativa tem que ser diferente? Sim, é uma luta muito grande, porque é difícil de eles perceberem, mas eles chegam lá. Eles chegam lá, basicamente porque nós não cedendo, não é? Porque senão temos uma peça ali e não temos a melhor maneira de comunicar, não é? Porque eles têm que perceber que o que se vai ver, e isto vale para todas as promoções. Eu não estou a ver o programa, eu estou a ver uma promoção do programa, num contexto em que eu estou ladeado, estou ao lado, está um shampoo, está um sabão para o não sei quê, está um remédio para ratos e está... Portanto, tem que fazer sentido, aquela peçazinha que eu estou a fazer ali de autopromoção, tem que fazer sentido isolada, que possa aparecer ao lado de um shampoo, ao lado disto, ao lado de outra promoção. Não estou a ver a peça, portanto, eu não tenho que explicar que este homem nasceu aqui e depois sentiu-se mal e foi para o hospital e morreu porque isto e porque aquilo e que estava o médico. Não. O homem morreu. São 3 frases, a história conta-se, criando o máximo de suspense possível ou criando apetência para se ver, mas percebendo sempre que esta peça tem que fazer sentido isolada, fora de qualquer contexto, como, por exemplo, as promoções gravadas por apresentadores que muitas vezes dizem que são muito brincalhões. Pronto, imagina que são muito brincalhões e de repente gravam uma promoção para nós muito brincalhona também. Só que aquela promoção, aquele bocadinho, só os vai ridicularizar, porque eles estão fora do seu ambiente, em que eles podem fazer aquelas palhaçadas todas e que fica muito giro e que cai tudo bem porque há um princípio, um meio, um fim, uma justificação para aquilo. Se eu tenho 2 pessoas que estão aos gritos e acaba e não se percebe nada, é só ruído, é ridículo e não os coloca numa boa posição. Portanto, são estas coisas, é perceber, a autopromoção tem um espaço muito próprio e por isso é que o bom senso, muitas vezes, tem que ali prevalecer um bocado para a peça se destacar, mas pela melhor razão, não é? Ficção nacional, campanha da novela Na Corda Bamba. Portanto, 4 promos com atores antes que existisse imagem novela propriamente dita. Portanto, que solução é que a Teresa tem inventado para promover coisas que ainda não foram feitas? Sim, acontece muito, não é? Quando querem comunicar logo, por várias razões, e nós não temos ainda imagens disponíveis. Eles podem ter começado a gravar, mas nem todos os núcleos começaram a gravar, os cenários ainda não estão finalizados, portanto, há muita coisa que não está feita e as imagens não estão editadas sequer, só existem brutos e queremos já mostrar qualquer coisa. Portanto, a única maneira, há muita maneira, podemos até fazer sob o vazio uma promoção, mas normalmente inventamos, tendo a sinopse, disponível a sinopse, a gente sabe mais ou menos, esta personagem
quais são os atores, os protagonistas, pegamos em 4, em 6 ou em 3, e vamos contar uma história, não é? E o que aconteceu com a Corda Bamba foi exatamente isso, foi muito rápido, teve que ser muito rápido. Só havia um cenário determinado, que era uma cozinha. E então, nós fomos para lá, marcámos com os 4 protagonistas, fomos para a Plural e criámos ali no ambiente da cozinha, mas fizemos um desfoque, fizemos ali um tom, por acaso funcionou muito bem, e definimos, a ideia é o que é que você era capaz de fazer pela família, ou o que é capaz de fazer por amor, ou o que é que é... Definiram vocês, portanto, isto não teve ajuda nem sequer dos argumentistas? Não, a ideia já aconteceu, nós trocámos, até já aconteceu, termos reuniões com o realizador e com o diretor do projeto e não sei o quê, mas neste caso não, temos completa liberdade para o fazer. Eu tinha as sinopses, não é? Portanto, eu sabia, foi o autor que escreveu a sinopse, estava ali a ideia toda da novela, como é que a história aqui, e é uma história sobre isto e sobre aquilo. Ok, é sobre isto e sobre aquilo, então pronto. E então há um diálogo, há um texto que cada ator diz para a imagem, para o ecrã, a objetiva, e que define de alguma forma quem ele é. Não é? Pronto, é uma coisa muito básica, mas que funcionou muito bem, tanto com a Dalila como com o Pepe Rapazote, a Maria João Bastos, a Margarida Villanova, foram as 4 que nós fizemos logo. Passado 2 semanas, 3 semanas, queriam mais, ou seja, temos que mostrar já alguma coisa, Não tínhamos muito, então juntámos aquilo que tínhamos feito, não é? Com o pouco que recebemos, e pusemos um bocadinho de cada, não é? E demos mais ali, fomos dando, é o follow-up, não é? Daquilo. Eu vi que vocês aqui, eu tenho 20 anos, mas não sei se será isso, nos Olhos d'Água fizeram uma coisa parecida com a atriz também, lado a lado. Não, isto era para exemplificar, isto é o tesourinho, é o chamado grande tesourinho, porque... Mas a ideia por trás é a mesma. É a mesma, é não ter imagem nenhuma, é ter uma história que se baseava em gêmeas que não se conheciam, a rica e a pobre, e ter que pôr uma coisa no ar rapidamente, não é? E só ter a protagonista, que era a Sofia Alves, que fazia de rica e que fazia de pobre, não é? Portanto, foi gravar um texto com ela e um texto como se elas estivessem a responder uma à outra, pronto, no fundo elas vão, cada uma na sua realidade, uma no monte, lá ao pé das vacas, e a outra no seu escritório, com uma cortina muito pós-produção, assim muito primária, não é? Na altura. Mas pronto, funcionou bem, eu olho para aquilo é tenebroso, mas para a comunicação funcionou bem, e na altura, tecnicamente, estava perfeitamente, era o que se fazia na altura, não é? Agora, aos nossos olhos de hoje... Foram gravações e textos gravados com a atriz de propósito, só mesmo para a autopromoção. Sim, não. Dos episódios. Okay. Não. Caso Levante 3, ficção somos nós, portanto as promos institucionais da TVI tem o spot Somos Nós. Sim, o da AZ também, eu exato. também. Mas, portanto, o que é que eu notei nestes spots? A duração é completamente diferente daquela duração do programa, não é? Porque isto estava a fazer, no fundo, de campanha à estação e às funções da estação, não é? Isto é feito não para passar em antena, é feito para passar no evento, não é? E por isso, pronto, é um evento que há todos os anos, que é os Emmys Internacionais, em que cada estação, cada canal, pronto, que reúne os atores todos, os diretores todos, os realizadores e não sei o quê, e depois aquilo culmina com uma votação qualquer, que é internacional, o processo não o conheço bem. E cada canal faz
um spot institucional com um tema que eles dão, ou é mulheres, ou era entretenimento, ou era drama, ou era, não sei. E nós temos feito, e até a Raquel, que é quem trabalha mais tem trabalhado mais esses spots com muita qualidade, mas pronto, isso era para ilustrar uma coisa, que é o poder da pesquisa, não é? A importância da pesquisa, porque isto é só pesquisa, quer dizer, e depois tudo o resto, o que esta pesquisa, quando eu estou a ver uma pesquisa, eu não sei o que é que estou à procura, muitas vezes. Vocês não tiveram primeira ideia, por exemplo, do alfabeto? Sim, aí foi a partir daquilo que sabia que era para apresentar, ok, então é só uma maneira de dizer o que é que nós temos. Ação, A, disto, daquilo, B, disto, daquilo, é uma maneira de juntar muita coisa. Aí depois dela decidir que era de A a Z, andou à procura das palavras certas, nada, tudo, seja o que fosse. Cada palavra que ela via, assim, isto pode funcionar. Ela tinha uma timeline de vivos infindável, não é? E depois escolheu uma boa música, ou duas boas músicas, ou três boas músicas, e então foi casando. Depois há um bom trabalho gráfico também, que compõe aquilo. Mas aquilo é muita pesquisa. E a pesquisa é uma arte mesmo. Saber fazer pesquisa é uma arte. Mas isto, portanto, não foi feito para passar na estação? Não, mas depois passou, nós depois adaptámos, até, por exemplo, para a TV Internacional, que pode receber coisas, não está tão limitado com tempos e não sei o quê, pode receber este tipo de coisas, e nós também podemos adaptar um trabalho que é muito bom, que pode ser adaptado para tempos que queremos, para os tempos que precisamos, de outra forma, pronto, é sempre. Mas acima de tudo é feito para prestígio também, prestígio da estação. Da estação, exato. Caso relevante quadros, já falámos um bocadinho, que tem a ver com a criação do canal CNN e daquelas promoções. O quinto seria o Fun TVI, que também já falámos ligeiramente. Portanto, aquelas frases de atores em filmes de ficção americanos sobrepostas às imagens dos políticos portugueses. Portanto, aquilo foi feito na mesa e também na pesquisa, não é? Sim, lá está, é muita pesquisa. Muitas vezes eu estava à espera da sessão quinzenal e pronto, num servidor que ela está a ser gravada, eu ia tirando bocadinhos, ia vendo, ia selecionando já uma coisa ou outra, e depois esperava inspirar. Música, hello, portanto, com telefones, eram todos, ou nos corredores com telefones, aquilo era inesgotável, aquilo é inesgotável, a forma como, aquilo que eles nos dão, é matéria inesgotável, dá para mil e uma coisas. Mas deixámos de o fazer, por acaso tenho pena porque de vez em quando ainda vejo coisas no Parlamento que me davam a dizer, olha, se eu te fizesse, estava aqui que não... Vocês, portanto, aquilo dá um trabalho gigantesco, quer este, quer o outro, do abecedar e não sei o quê. E a minha dúvida é a seguinte: se cada vez que querem fazer uma coisa daquelas têm que andar a pesquisar no arquivo, aquilo não é horas, é dias, semanas a fazer aquilo. Vocês, quando fazem uma autopromoção ao episódio 2... Sim. Pois. Mas não fazem isso quando vocês não têm o vosso próprio arquivo? Nós temos o nosso próprio arquivo e isso é muito importante. Por exemplo, outra coisa que se faz, e normalmente no final do mês, faz-se uma promoção que nós chamamos de promoção de audiências, que pode até não ser... Podemos até não ganhar, não é? Por acaso, este ano, o ano que passou já ganhámos e, portanto, e a pesquisa para essa promoção são as 4 semanas anteriores,
de coisas práticas, não é? Porque se refere ao mês que passou, mas eu preciso de coisas específicas, coisas que sejam, uau, sei lá, qualquer coisa que faça a diferença numa promoção que tem 30 segundos, que pode ter momentos de emoção, mas também divertidos, tem que ter coisas que sejam fáceis de aprender e que ajudem ao uau que nós queremos passar. E isso também se tem que procurar noutras coisas, não é? Mas é todo este somatório de coisas que já se viu, que eu já vi, que outras pessoas já viram da estação, que nós vamos lembrando. Espera aí, nós tínhamos eu, por exemplo, no de dezembro do último ano, eu tinha uma frase que era: em 2025 não queremos que lhe falte nada. Não é? E esta frase, portanto, havia uma parte de 2024, mais coisas, não sei o quê, e depois cortava e dizia: em 2025 não queremos que lhe falte nada. E eu queria 2 nadas para me ajudar a dizer, pronto, era um break, e depois arrancava uma música mais divertida, para mais edição pura e dura. E eu lembrava-me que era do Festa é Festa, que ele disse, que fomos nós gravar com ele, que ele diz nada, e depois, por acaso, estava a ver uma coisa, congela, ver se tinha um problema, aquele congela, que tem momentos engraçados e que há coisas que caem e eles ficam todos, fica bem também. E de repente há uma que diz: eu não vou fazer nada. E este nada encaixou perfeitamente. Encontrei-o por acaso, não é? Encontrei-o, não estava à procura daquilo, mas ajudou-me a ter o nada e esta nada, que era com a intuação exatamente que eu queria. Não, mas é que aí o problema que eu vejo aí é que aquilo são horas e horas de pesquisa, não é? Portanto, se vocês tivessem à medida que estão a fazer as promoções... Eu sei, sim, mas isso é assim, é uma equipa inteira. Já fizemos isso, já fizemos isso. É muito difícil manter isso. Era em cada semana eu tinha um folder lá, um projeto lá que dizia o nata da semana. E eles iam pondo lá as coisas, não sei o quê. O que eu faço muitas vezes é os que fazem quando precisam e não sei o quê. Lembras-te nesta novela uma coisa que tenha acontecido que seja não sei o quê? Naquele episódio apareceu isto e aquilo. Mas pronto, esse trabalho é muito difícil de manter a rotina, essa rotina. Isso é o mundo ideal. O mundo ideal não acontece todos os dias. Ordenados. Em retrospectiva, como é que foi a evolução em termos de ordenados na profissão que teve e em que estado é que está atualmente comparativamente àquilo que já foi? Portanto, os salários... Não, os salários estagnaram há muito tempo na área. Questões de empresa, de dificuldades e no meu caso começaram muito baixos, não é? Começaram na Renascença assim muito baixo. Quando fui para a rádio comecei pronto, eu não falo da parte da publicidade, que era onde eu recebia na altura o grosso do dinheiro. Mas quando passei para a rádio, para a outra rádio foi bastante melhor, depois quando fui para a TV foi melhor, depois aumentou um bocadinho e depois houve mal uma altura que estagnou anos e anos e anos. Portanto, é lógico que nós não temos, mesmo para uma voz de estação, de televisão e não sei o quê, não temos para um editor, mas em relação a tudo, não é? Não temos os ordenados que, nem por sombras, que devíamos ter. Portanto, a indústria está a pagar mal. Não está a pagar mal a um protagonista mesmo, de um ator que consegue, leva não sei quantas pessoas, mas agora o grosso, a estrutura da estação, ainda ganha, é baixo. Para uma pessoa que seja nova, que conselhos é que lhe daria para se ela quiser entrar dentro de uma profissão ligada à publicidade / autopromoções? Que coisas é que ele deve estudar, investir, o que é que ele deve aprender, ou melhor, no fundo, que qualidades é que procura nas últimas pessoas, por exemplo,
que foi buscar para trabalhar nas promoções? Olha, cada vez mais, pronto, são competências, não é currículo completo, não é? São competências mesmo que hoje em dia contam. E só se percebe isso testando e vendo na prática como é que a pessoa funciona. Mas acima de tudo, tem que se gostar mesmo, tem que se gostar mesmo, não é? A nova geração está a ter um trabalho terrível, dói-me, porque vejo muita gente com bastante valor a não conseguir fazer o que gosta, não é? Mas eu acho que o primeiro passo é de facto decidir se gosta realmente daquilo, porque não é fácil, mas isso nunca foi. Nunca foi fácil. Tivemos que batalhar muito, eu tive que fazer muitas noitadas, tive que fazer muita coisa. Não é um trabalho certinho, não é? Nesta área. É uma área muitas vezes difícil. Mas a formação é sempre, e agora há mais formação, e eles podem também eles próprios se formarem em casa. Não estou a falar só da formação académica, também, mas também hoje em dia eles conseguem rapidamente ter um estúdio em casa, sem gastar praticamente dinheiro, não é? Porque têm um portátil, podem fazer uma instalação de um software de edição free, podem pôr uma coisa de som, uma software free e podem testar. Eles hoje em dia podem fazer mil e uma coisas, não é? E depois arriscar, mandar currículo, tentar perceber onde é que posso chegar. Mas acho que é isso. Tenho pena porque hoje em dia é muito difícil também entrar no mercado e ser bem pago. Porque isso também agora conta, agora e sempre conta, não é? O preço das coisas, o valor das pessoas está muito em baixo. E eu acho que o mais importante numa empresa são as pessoas. E por isso custa-me muito que ainda hoje aquilo que faz a identidade de uma estação seja tão desvalorizado. Mas pronto. A Teresa saiu agora em dezembro da TVI, do trabalho do dia-a-dia. O que é que tem assim como projetos fazer para o futuro, ou vai só descansar? Não, eu tenho muita coisa na cabeça, mas eu digo, eu desde que parei, ou seja, ainda não parei completamente, mas parei. Eu tenho tido tanta coisa para fazer que eu tenho assim, mas espera aí, eu estou mais estressada do que quando estava a trabalhar. Mas pronto, há muita coisa que estou a tratar, coisas pronto, que estavam pendentes e que eu não tinha tempo para fazer e que agora estou a fazer, mas tenho pensado em muita coisa. Para já montei já o meu home studio, já o testei, o som está a sair bom, portanto será para locução, mas pronto, agora eu vou experimentar fazer o que é que me apetece fazer com a voz, com aquilo que eu montei ali, um software de edição que se calhar vou fazer agora o download, vou tentar perceber se vou fazer coisinhas caseiras, se vou fazer outras coisas, se vou escrever histórias infantis, porque eu conto histórias aos meus netos, ao meu neto, principalmente ao mais velho, e já me estavam a desafiar e já me estavam a dizer porque é que não fazes um livro de histórias e não sei o quê, e depois também podia fazer um audiolivro, e depois também podia dar aulas, podia revitalizar um curso que já dei de voz. Portanto, há muita coisa para fazer, mas pronto, acho que há também muita gente, e estou perfeitamente confiante e descansada, porque pronto, a TVI foi a minha casa e pronto, e eu sinto que pertenço um bocadinho lá também, e é de sempre pertencer. Mas também acho que na parte que me diz respeito também a mim e naquilo que eu deixo, sinto ali uma equipa que, pronto, sempre esfiada pelo Filipe de Ruta, muito bem, mas há gente nova, há copies novos, novinhos, mas com boa cabeça. Fiquei muito contente de perceber isso, motivados e que querem
Querem mexer, querem fazer coisas, não querem ficar ali estagnados a fazer a chapa 35, que é muito fácil cair ali. Não é? Portanto, isso é bom saber isso. Ok. Então, Está bem? desligar. Ok. E obrigadíssimo pela paciência que tive. Não, eu estive só aqui a dizer.